Presidente, bom dia. Bom Minha dia, gente, bom bom, dia. meus amigos, mais uma vez, eu acho que já deu tempo da gente dar o nosso descanso, né, o rápido, levantar rapidamente. Então, o CERJ, a diretoria do CERJ, toda aqui nesse instante, recebendo com muita alegria o nosso companheiro Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, não é que a gente que é o nosso amigo, amigo do movimento espírita, né? E que também viveu um pouquinho aqui no Rio de Janeiro, não é, Godinho? Exato, bons tempos. Bons tempos. Então, Godinho, a sua saudação aos amigos. Nós estamos aqui nesse instante com a representação toda a diretoria do CERJ, que eu não sei se você conhece, mas a gente vai passar rapidinho, né, para você conhecer agora. Né? A gente tem aqui a Ângela Delu, pode aparecer em tela grande? Isso, a Ângela Delu, a Ana Rosa Irão, isso, o Adriano, está aí o Adriano? O Não foi Adriano, atender um telefonema do hospital. Volta daqui a pouquinho. tá bom. Está o Zósimo aí, né? Zósimo, onde é que está o Zósimo? Está a Jandira e a Cristiane, né? Então, estão todos aí. Então, queria só informar a vocês que a gente conversou com o Godinho e a gente deu um tema, né, para o Godinho, e então, Godinho, você fica à vontade, nós estamos aqui ouvindo com atenção e já agradecendo a sua disponibilidade de, nesse domingo, estar com o grupo. Tá bem. Obrigado, Daci. Quando você me fez o convite, foi uma alegria da minha parte e nós priorizamos sempre os convites que o movimento espírita nos faz, porque, além de ser um dever nosso, é uma obrigação, trabalharmos juntos, não só no conhecimento que o próprio movimento espírita nos traz, e que a gente observa, muitas das vezes, que no movimento espírita nem todos observam a história nossa do movimento espírita. Quando você me pediu o tema para falarmos do movimento espírita ontem, hoje e amanhã, eu fiquei muito alegre, porque é sempre uma oportunidade de rever um passado que é muito rico de conhecimentos e também ricos de aprendizados, não só com os êxitos que houveram no passado, como também os equívocos que foram cometidos e que, numa análise histórica, possibilita a quem verifica e analisa a observar que, nos dias de hoje, nós também poderemos cometer equívocos semelhantes. Mas, se nós conhecermos o passado, facilita bastante nós evitarmos os equívocos, ou seja, a recorrência. Então, o tema que você nos solicitou é justamente falar sobre esse passado, os dias de hoje e o futuro. Então, na realidade, eu vou pedir apenas a permissão para relembrar aqueles que já têm o conhecimento, para que dentro do tempo eu faça um esforço histórico muito rápido desse passado, para que nós possamos entender o contexto e o texto que também nós estamos inseridos nos dias de hoje, usufruindo todo esse trabalho que foi realizado por aqueles que nos antecederam. Eu sempre digo que, se nós fôssemos surfistas, nós estaríamos hoje na crista da onda do trabalho que aqueles que no passado realizaram, para que este futuro nós possamos usufruir. E o nosso dever é que nós construamos as ondas futuras para que aqueles que vão nos substituir possam também surfar nas ondas que nós estamos construindo, né? Só não podemos fazer tsunamis, nem tampouco maremotos, mas ondas suaves para que eles possam também trabalhar como nós estamos trabalhando
como resultado do trabalho deles. Então, nós vamos lembrar agora, vamos voltar lá ao ano de 1857. É quando a humanidade é aquinhoada com a primeira publicação da maior obra filosófica que a humanidade ainda desconhece. Mesmo nós espíritas, por mais que nós leiamos esta obra, nós ainda não vamos adentrar na profundidade de seus conhecimentos. Provavelmente reencarnaremos em outras épocas, vamos estudá-la, e à proporção que a zona de compreensão nossa vai se aumentando, vai dilapidando, vai crescendo, vai possibilitando-nos compreender melhor essa síntese que os espíritos, como anunciaram a Kardec, como ministro de Deus e agente de sua vontade, vieram instruir e esclarecer os homens. E desde aquela época abrindo uma nova era para a humanidade. Então, este livro, ao ser lançado, de imediato, podemos dizer esse imediato, porque sabemos que os meios de comunicação à época não eram tão rápidos como hoje. Ele chegou aqui no Brasil, através dos meios de comunicação, o navio, a vapor, que aqui chegava. E em chegando no país, ele já encontrou um terreno fértil, porque quando nós analisamos a história, vamos verificar que muito antes, essa preparação Ismael já estava fazendo nas terras do Cruzeiro, porque sabemos que no último quartel do século XIV, ele recebeu do Cristo essa missão de ajudá-lo na divulgação do Evangelho a toda a humanidade, quando Jesus escolheu estas terras para transplantar a árvore do seu Evangelho. Então, ele já sabendo disso, ele já havia preparado no plano espiritual uma ambiência, porque ele sabia que a última metade do século XIX, o século faria, na história do progresso da nossa humanidade, teria um momento muito importante, que era justamente receber a ressuscitação do Evangelho de Jesus, ou seja, o Evangelho sendo revivecido pela doutrina espírita, que veio esclarecer as mensagens que o Cristo havia nos prometido, que mandaria um Consolador. Sabedor disso, ele já havia preparado uma ambiência, tanto que nós vamos observar que no próprio país, brasileiros já estavam em contato com a própria mediunidade, reunindo grupos para estudar o assunto. Os fenômenos de Hydesville chegou aqui também, as mesas girantes não aconteceram somente na Europa, aconteceram aqui também no Brasil. E tem um fato importante, que nós tivemos aqui 2 médicos homeopatas, não é? Foi Bento Muri e João Vicente Martins, 2 médicos que vieram aqui ao Brasil, seguidores de Hahnemann, e eles aplicavam a fluidoterapia com imposição de mãos, para que fosse um complemento à cura homeopática. Observem que nós não encontramos na doutrina espírita, em nenhum momento, Kardec colocando-nos informações sobre a questão do passe, como nós fazemos, com a aplicação de mãos. Ele nos fala da fluidoterapia, nos fala dos fluidos, né, das suas causas, consequências, dos seus efeitos, dos benefícios que traz, mas, na realidade, esses espíritos, quando aqui estiveram, os 2, um português e o outro francês, o português João Vicente Martins, ele era um médium ostensivo, e a mediunidade para eles era algo comum, natural, eles já entendiam isso. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham uma bandeira. Por incrível que pareça, a bandeira deles era Deus, Cristo e caridade. E eles fizeram o seu trabalho e também, com isto, puderam influenciar os médicos no Brasil com a questão da homeopatia, da cura à época, e o hábito da fluidoterapia sendo transmitido pela imposição de mãos, isso também foi passando para aqueles médicos que se tornaram espíritas a partir do momento que o Livro dos Espíritos chegou no Brasil. E esse foi um hábito que foi colocado e hoje nós praticamos, né, a fluidoterapia desta forma, como consequência até da vinda desses espíritos que provavelmente Ismael, já tendo uma visão de futuro, já os trazia para que nós pudéssemos realizar esses trabalhos na casa espírita.
e verificamos que, na realidade, a fluidoterapia na casa espírita, ela não é aplicada por nós, que sabemos todos que somos instrumentos. Esta aplicação, conforme André Luiz nos dá, são por espíritos altamente preparados, são espíritos especializados e que realizam esses trabalhos na casa espírita, atendendo à necessidade daquele que chega em busca de consolo. Nós somos apenas instrumentos. Eu imagino assim, se eu vivi 50 anos aqui aplicando passe na casa espírita, ao chegar no plano espiritual com a lucidez naturalmente que deve ter, nós espíritas, nós poderíamos dizer, eu gostaria de voltar para lá, para casa, para aplicar o passe. Provavelmente nós vamos receber um não, dizendo que nós não estamos preparados para isso. Se nós lemos André Luiz, nós vamos lembrar de que esses espíritos são espíritos altamente preparados, técnicos, especializados nesta questão da fluidoterapia. Aí nós vamos passar por um processo também de aprendizado e de capacitação para poder realizar esse trabalho aqui, já que ele não é feito por nós, mas pelos espíritos. Mas sim, voltando à questão do Livro dos Espíritos aqui no Brasil, ele chegou e foi assim, naturalmente, na parte litorânea, ele foi recebido, lido, e isso causou, à época, um interesse muito grande e passou a ser objeto das notícias nos jornais, na época, nos periódicos, e, naquele momento, havia os que eram a favor, contra, tanto até que teve o acesso, na época, porque o francês era uma língua que se falava aqui no Brasil, houve uma influência muito grande, e até em jornais franceses, onde alguém falava do espiritismo, brasileiros replicaram essas notícias feitas, e Kardec tomou conhecimento disso, ficando muito jubiloso, verificando que já estava no Novo Mundo a mensagem do Livro dos Espíritos, né? E já espíritas adeptos entendendo o trabalho. Mas o que aconteceu nesse período? Aconteceu um problema muito sério, porque à proporção que alguém estudava, ele estudava isoladamente ou estudava sozinho, fazia um pequeno grupo, e esses grupos foram se formando, seja nos lares ou em qualquer ambiente que eles estudavam, mas isto trouxe alguns problemas e algumas discussões. E essas discussões chegaram a um ponto de ser colocado o próprio personalismo, a questão do academicismo, dizendo que a doutrina espírita não era religião, que era uma ciência. Aí entraram nessas discussões e, naturalmente, os próprios interesses pessoais, fazendo com que aqueles núcleos que haviam estudando a mesma coisa, que era a doutrina espírita, ficassem desunidos por opiniões pessoais, por esses interesses, por essas imperfeições que naturalmente faz parte da nossa própria evolução, ainda como espíritos imperfeitos que somos. Desta maneira, o movimento espírita ele foi sendo feito desta forma. E os núcleos foram acontecendo no norte, no sul, no centro, foram adentrando, e o movimento espírita ele foi. Isso desde o ano de 1857 até o ano de 1889, nós tivemos um trabalho que o plano espiritual Ismael, ele já autorizado pelo Cristo, procurando uma destas instituições para que essa instituição fosse uma célula de trabalho dele no plano material. Foi assim que foi criado o Grupo Confúcio, no ano de 1873. Este grupo foi um grupo que, na época, ele atendeu todo o ordenamento jurídico estabelecido, tinha estatuto, tudo organizado. Mas foi um grupo que teve uma duração efêmera, de 3 anos, um pouco, quase 4 anos, e este grupo, como sempre, ele se dissolveu por essas discussões, por um problema havido com um médium na época, e terminou esse grupo se desfazendo. Mas aí teve 2 fatos importantíssimos. Quem fazia parte desse grupo eram espíritos lá do início, que nós conhecemos pelo nome, Luiz Antônio Saião, nós tínhamos, na época, Frederico Júnior, nós tínhamos Bittencourt Sampaio, não é? Ou seja, todos aqueles que faziam parte deste início do espiritismo no Brasil passaram pelo Grupo Confúcio. E, naquele grupo, foi a primeira vez que Ismael trouxe uma mensagem aos espíritas.
então dizendo aos espíritas naquele ano a missão do Brasil e também a missão dos espíritas. Ele diz assim na missão do Brasil, diz, olha, o Brasil, a missão do Brasil é cristianizar. O Brasil é a terra de todos, o Brasil é a terra da fraternidade, o Brasil é a terra do Evangelho, o Brasil é a terra de Jesus. Complementa dizendo que no futuro abrigará um povo que se diferenciar dos demais pelos seus costumes cristãos. E mais abaixo ele vem dizendo que devemos considerar e ver Jesus, ele não diz como guia e modelo, mas diz como sendo o nosso chefe, ou seja, o governador da terra. E depois fala da missão dos espíritas, dizendo que a missão dos espíritas é divulgar no Brasil, é divulgar o evangelho em espírito e verdade. E acrescenta dizendo que aqueles que assumiram um compromisso antes do nascimento e desejarem cumprir esse dever, que estejam sob esse pálio trinitário, ou seja, cobertos sob essa bandeira Deus, Cristo e caridade. Aonde estiver esta bandeira, eu aí estarei, e assinou Ismael. Então ele já deu uma diretriz, ele já deu uma estrutura que no futuro veio a ser confirmada. E o outro fato importante é que neste mesmo grupo nós tivemos o Carlos Travassos com a intenção de traduzir as obras que eram em francês para o português, e ele assim o faz. E na primeira tradução do Livro dos Espíritos, na primeira impressão, ele pega uma obra desta e leva para entregar a um amigo que era um político católico, um médico reconhecido pelos seus costumes de praticar o bem, que era o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que era um militar, um político, e vivia a vida como um católico praticante. Ele entrega a mão com uma dedicatória, que mais tarde, aí o doutor Bezerra, vindo para casa, e ele se deslocava do centro para São Cristóvão, fazia isso pelo meio de transporte comum, que demorava em torno de 1h30 para 2, e ele, naquele dia, ele sempre ia lendo jornal, alguma coisa, ele não tinha nada à mão, ele só tinha esse presente que recebeu, ele olhou, viu uma filosofia espiritualista, etc., ele olhou e disse assim, olha, eu não vou. Depois ele escreve isso no Reformador, está registrado à época. Ele diz assim, se eu ler isso aqui, eu não vou para o inferno, porque eu conheço todas as filosofias e ficaria até incongruente eu não conhecer uma filosofia nova, espiritualista, etc. E ele diz assim, li como li a Bíblia. E ele então começou a ler e dizendo que havia algo para ele que não era nada de novo que ele estava lendo, apesar de ser tudo de novo. E isso é que deu para ele uma certa ocupação, porque ele foi chegando à conclusão, como ele disse, que parece que ele já tinha nascido espírita, porque aquilo para ele era tudo, não era novidade, mas era novo, porque ele estava vendo pela primeira vez. Então, como ele diz assim no final, parece que eu tinha nascido espírita. A partir de então, ele se ocupa em estudar a doutrina espírita e até a ser um dos defensores, começa a escrever e faz o seu trabalho. Mas esse grupo se desfaz, cria-se logo em seguida um outro grupo com a bandeira Deus, Cristo e Caridade. Também demora 3 a 4 anos, mesmos problemas, porque na época os espíritos ainda equivocados, que não querem que o bem se expanda, nem que a mensagem do Evangelho de Jesus se expanda à Terra para regenerá-la, são ativos. E eles encontravam naquelas pessoas alguém com a possibilidade de influenciar e, a partir daí, levar a cisão, a decisão, a separação, que é justamente o único inimigo que nós temos, é a desunião. O movimento espírita só tem um inimigo, desunião. E a gente devemos ficar muito atentos para isso. Esse grupo se desfaz, cria um outro grupo, Fraternidade, que dura até o ano de 1889, e nesse período, nesta confusão, Augusto Elias cria a Federação Espírita Brasileira em 84. Olha que interessante, nós estamos em 1884, Segundo Império, uma instituição criada com o nome Federação Espírita Brasileira. Não tinha nada para federar, não tinha nenhum centro espírita adeso, nada disso. A gente vai deduzindo que é
o espírito Ismael trabalhando para fazer com que a sua célula de trabalho aqui pudesse ser instalada. E desse período de 1889, a partir daí, nós vamos encontrar, quando se desfaz esse grupo Fraternidade, e a FEB, que já tinha 5 anos, a FEB, neste momento, já estava com os seus problemas, as suas dificuldades. Era uma casa espírita, como outra qualquer, as suas atividades, que ficava perambulando, vamos dizer assim, aí no centro do Rio de Janeiro, em alguns endereços, porque era alugado, às vezes tinha que sair pelo interesse do proprietário, por diversas razões, por dificuldades financeiras, mas foi se mantendo. Só que o movimento espírita, no ano de 1889, estava muito disperso por estas razões todas. Discussões, interesses pessoais. Não, isso aqui, os que eram religiosos eram chamados de místicos, os outros eram os academicistas. E se eu pudesse dizer aqui numa simbologia, eu diria assim, nós tínhamos setas indicando em todas as direções, sendo que apenas poucas delas estavam na direção da obra de Ismael, ou seja, conectados, alinhados com Ismael. E é neste ano que Ismael prepara os espíritas do Rio de Janeiro, onde havia os maiores núcleos, para receber a mensagem póstuma de Allan Kardec. Neste ano, nós tivemos 2 fatos importantes, essa mensagem que foi em março e a efeméride que nós comemoramos até hoje, a proclamação da República. É assim que vem a mensagem póstuma, quem desejar lê-la, ela está no livro A Prece, não é o livro Prece, é o livro A Prece, que é publicado pela FEB, e que ali vem trazendo a mensagem como um todo, que na realidade é um puxão de orelha a nós, aos espíritas da época, justamente por essas questões. Mas eu vou citar só uma frase, que é o que ressalta para nós, que ele diz assim, da mesma forma que fora da caridade não há salvação, fora da fraternidade não há união. Gravem isso. Fora da fraternidade não há união. E você não faz unificação sem união. E quando nós vamos olhar fraternidade, ninguém faz fraternidade sem gentileza. Então, nós precisamos ser gentis uns com os outros, para que a fraternidade se instale, a solidariedade, e naturalmente vem a união. Consequentemente, a unificação ela se faz. É um processo, mas fraternidade não é da boca para fora, fraternidade é um sentimento. E como sentimento, nós temos que fazer com que ele saia de forma endógena, de nós para fora, para que nós possamos, assim, implantar pela fraternidade a união e, naturalmente, a unificação. A Federação Espírita Brasileira, depois do ano de 1889, é muito assediada pelas trevas. E até o ano de 1895, ela passa por uma série, e o movimento espírita brasileiro. O ano de 1893 foi um ano que a FEB quase praticamente fechava suas portas, porque o assédio era muito grande, a ponto de que o Dr. Bezerra, no ano de 89, após ouvir essa mensagem, estudar profundamente o seu conteúdo, ele entendeu a questão da união, da unificação e da fraternidade. Foi convidado a ser presidente da FEB, aceitou, e durante aquele ano ele fez um trabalho enorme, um esforço hercúleo, reunindo no Rio de Janeiro todas as casas espíritas para que pudessem juntas formar um núcleo para que a união e a unificação tivesse um caminho a ser percorrido. Mas ele não conseguiu, depois da 3ª reunião no Rio de Janeiro, em virtude justamente da proclamação da República, que mudou tudo. Mudou toda a questão, o ordenamento jurídico, os estados. Ele, então, passou a presidência da FEB e se recolheu nos trabalhos que eles estavam fazendo, porque ele tinha uma família grande, filhos seus doentes, já tinha desencarnado, ele tinha compromisso, porque ele escrevia no jornal O País, com o pseudônimo de Max, e ele fica recolhido, mas estudando profundamente a doutrina. É quando, no ano de 1895, depois de toda essa fase crítica que o movimento espírita passa, ele é convidado, na realidade foi convocado a assumir a Federação Espírita Brasileira, que estava numa situação, um movimento espírita ainda muito caótico. E dão a ele todo o poder para que ele possa
Ele rejeitou no início, mas mostraram para ele que era um chamamento do alto, porque haviam recebido mensagem dizendo: agora convoque o Bezerra, que é o momento dele. E ele terminou assumindo. Bom, o movimento espírita nessa situação caótica, mas o seu jeito, a sua autoridade moral, os plenos poderes que deram a ele, né, a sua forma fraternal, paternal, ele, em 5 anos, de 95 a 900, ele colocou aquele mundo que era um mar turbulento em um mar calmo. Um céu de trovoadas ele deixou num céu azul, com o sol brilhante, né? Porque ele veio desencarnar em 1900. E esses 5 anos foram um trabalho de continuidade a esse processo todo de união e unificação que jamais ele deixou de estar à frente e trabalhando com isso, mesmo desencarnado, porque ele, quando encarnado, assim o fez. Ao desencarnar, ele verificou-se o seguinte: o movimento espírita ele ficou órfão, porque o doutor Bezerra era um balizador, da mesma forma que, quando Kardec desencarnou, o movimento espírita ficou perdido e se procurando alguém para substituí-lo ou substituir uma instituição que pudesse fazer esse papel. A mesma coisa aconteceu no Brasil. Substituiu o seu vice-presidente naquele momento, que era Leopoldo Cirne, e Leopoldo Cirne, naquele instante que assim faz, disse: o que nós vamos fazer agora? E chegaram à conclusão que disse: não, o que nós vamos fazer é dar continuidade que o Bezerra tinha feito. E aí eles continuam esse trabalho. E a primeira coisa que Leopoldo Cirne faz é mudar o estatuto da FEB, tirando todos os plenos poderes que tinha sido dado ao presidente, então, Bezerra de Menezes, para que ele pudesse exercer a função como presidente normal, como se tem todos os estatutos, mas não com todos os poderes. A dignidade de Leopoldo Cirne a gente já observa dentro desse início. Ele teve uma gestão de 1900 a 1914. O prédio que nós temos aí no Rio de Janeiro foi fundado na época da sua gestão, em 1911. Às vezes, por desconhecer a história, eu já vi espíritas, quando chega ali, porque nunca entraram, e vê aquelas escadas, tem uma sensação tão grande, porque imagina que o doutor Bezerra subia aquelas escadas enquanto encarnado, e na realidade não, ele nunca encarnado, foi ali desencarnado, porque foi na gestão de Leopoldo Cirne, em 1911, que aquele prédio foi construído, que hoje nós denominamos a nossa sede histórica. Mas o Leopoldo Cirne teve uma gestão muito exitosa. Além de se despojar da questão dos estatutos, ele pôde procedeu ao longo desse período esta ideia que vinha do doutor Bezerra, e a partir de então, o próprio estatuto ele conseguiu colocar no estatuto, ele procedeu de tal forma que o estatuto ele dava à FEB a condição de poder agregar outras instituições já numa gênese, para que formasse o que é hoje o nosso movimento espírita. E assim ele fez em 1901. Tem um fato interessante que nós devemos ver em 1904. 1904 são 100 anos depois do nascimento de Kardec. O mundo inteiro proclama, naquela época, a Kardec começa a fazer eventos, efemérides, etc. A FEB também fez. E a FEB, naquele ano, conseguiu juntar 2.000 pessoas na Associação dos Empregados do Comércio, aí no Rio de Janeiro. Num encontro onde se fez simpósios, fez palestras, etc. Mas o que mais importa desse encontro foi um documento que os espíritas exararam à época, chamados Bases da Organização Espírita. Olha o nome, Bases da Organização. Quer dizer, os espíritos estavam desorganizados. Ainda continuava aqueles problemas. E nesse documento é que se coloca ali a FEB como sendo uma instituição que ia se aderir a ela, instituições que seriam criadas em cada estado, uma instituição que pudesse agregar todas as demais e, a partir daí, junto com a FEB, formar uma grande rede, respeitando naturalmente a autonomia administrativa, não é, toda a liberdade, como a doutrina prevê. Ou seja, eram as bases do documento que mais tarde veio se consolidar no Pacto Áureo. Então, naquele momento, já havia uma estrutura assim feita, numa preparação contínua, para que se pudesse, desta forma, assim prosseguir. Vieram os demais presidentes, e nós vamos passar agora já
para o início do século XX. Quando nós estamos aí, já no ano de 1904, vem em 1910, nasce Chico Xavier. Depois do Chico, nós vamos observar que, com o nascimento do Chico, vem ele depois, quando ele tinha 18 anos, ele fez a primeira obra, que nós sabemos que é Parnaso de Azeitúnio, mas com 28 anos foi publicado a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vem ratificar tudo aquilo daquela mensagem de 1873 que Ismael havia colocado. Mas este livro trouxe uma série de confusões pelas imperfeições, só porque lá tem uma parte que fala sobre Rusteng, dizendo assim que o missionário foi Kardec e que vieram coadjuvando com ele espíritos. Não é? Aí fala que veio Rusteng, veio Leon Denis, veio Camille Flammarion, veio Delane, mas isso aí causou uma coisa, o livro não presta, porque disseram até que era um conluio da FEB, do então presidente, com o Chico, para que exaltasse o papel da FEB, ou seja, essas coisas imperfeitas que acontecem, encontra, da mesma forma que encontrou lá atrás, instrumentos para que pudesse fazer essa confusão toda. Bom, o fato é que o livro aí está, o movimento espírita está vivendo, e nós vamos observar que 60 anos após, que é o ano de 1949, relativo a 1889, é que nós vamos observar no Rio de Janeiro havia um congresso pan-americano espiritualista. Os espíritas foram a este congresso. Mas ali, esse trabalho de união, unificação, de se amar, porque a mensagem de Jesus é nos convidando para amar, eles já estavam, à época, amadurecendo para isso e estavam necessitados, porque no ano anterior, em São Paulo, já tinha havido um congresso sobre a questão da unificação. E ali, naquele encontro, eles resolveram fazer um documento para que os espíritas se unissem. Resolveram fazer, se reuniram, aqueles que ali estavam, fizeram o documento, mas observaram que a FEB não estava presente, porque não tinha sido convidado, ou por qualquer razão, não se sabe. Mas o fato é que ele não estava. Então, solicitou-se uma reunião na FEB com o seu presidente, que na época era o Vantuil de Freitas, e se reuniram. Esta reunião chama-se, no nosso consultório, da Grande Conferência do Rio de Janeiro. Ali estavam 19 pessoas, não é, para que pudesse, naquele momento, tratar e levar esse assunto. Diz as bocas, aí veio os mitos, que no momento que conversaram, o doutor Vantuil tirou do bolso um documento. Na realidade, não deve ter sido assim, porque a informação correta é que no dia anterior, isso é a espiritualidade atuando, né? Ele havia feito uma resolução sobre essa questão da união e da unificação. E quando eles chegaram, que expuseram tudo para ele pegou essa resolução e descreveu para eles o que era que tinha na resolução. Todos ficaram admirados. Primeiro, a resolução atendia tudo o que eles tinham escrito e colocava algo mais além daquilo. Foi uma reunião rápida, harmônica. Foi uma reunião em que se fez uma ata que, na inspiração de Lísio Vasconcelos, naquele momento os espíritas estavam realizando um pacto, daí o Pacto Áureo. Foi uma reunião onde se fez em 18 artigos isso que está escrito e à disposição dos espíritas, cujo documento ele tem aquele documento lá de 1904, Bases da Organização Espírita, foi a base que o Vantuil encontrou para poder escrever tudo aquilo que já estava mais ou menos delineado, para que pudesse, desta forma, chegar nessa culminância, 60 anos depois, em 1949. Resolveram, então, criar, desta forma, um Conselho Federativo para poder abrigar essa instituição nova, que eles estavam, esse momento novo, não uma instituição, um momento novo, em que eles precisavam da união, mas precisavam se reunir em algum lugar. Foi assim que foi criado o Conselho Federativo Nacional,
criado o conselho, abrigou-se o conselho na instituição existente chamada Federação Espírita Brasileira, de forma permanente, para que a FEB pudesse, junto com o movimento espírita, cumprir aquele papel, respeitando naturalmente as liberdades e as individualidades de cada instituição. A única coisa que o pacto não admite, e que realmente não pode admitir, é que nós façamos alguma coisa independente para mexer na doutrina espírita, porque este é intocável. Nós temos liberdade patrimonial, administrativa, financeira, liberdade para tudo, mas não temos liberdade para mexer naquilo que nos unifica, que é a doutrina espírita, que é o ponto que convergimos todos nós com as diversidades que cada um de nós temos como instituição e como pessoas. Então, é assim que se criou, e aí veio a caravana da fraternidade, todo mundo conhece, viajou pelo Brasil inteiro, e veio culminar com a visita ao Chico Xavier. Essa visita aconteceu no dia 11 de dezembro de 1950, aonde Emmanuel traz uma mensagem àqueles espíritas, se congratulando com eles e justamente dando início a esse processo novo que é da união e da unificação. A partir de então, nós temos já organizado o movimento espírita e, com o passar do tempo, as adesões foram acontecendo. E aqueles estados em que não tinha ainda uma instituição, a própria FEB, o movimento espírita, então, já se organizando e incentivando para que a instituição representante daquele estado fizesse parte desse conselho. E é assim que nós vamos ver, nos anos 50 a 60, o movimento espírita já com uma sinergia, um dinamismo melhor, mais unidos, não é? E unificados num propósito, onde tinham simpósios, palestras em todo o Brasil. É aí, nesses anos 50 a 60, que Chico Xavier surge e ele começa, então, a ser conhecido no Brasil como médium que, ao longo do tempo, vem sendo demonstrado. A própria Ivone Pereira. E nos anos seguintes, na década seguinte, que é 60 a 70, nós vamos observar que aí já estava se pensando numa organização das atividades do Centro Espírita. É quando surge Divaldo, aquele jovem baiano, não é, que começou, então, também a ser conhecido no movimento espírita na década de 60 a 70. Na década de 70, há um fato marcante, que é a mensagem sobre unificação do Dr. Bezerra, recebida por Chico Xavier, que é uma mola mestra, uma orientação nesse trabalho contínuo que o Dr. Bezerra vem fazendo desde o ano de 1889, e mais especificamente 1895, quando ele assumiu a presidência da FEB, encarnado, e logo que desencarnou, continuou trazendo mensagens, incentivando os espíritas à união e à unificação. Nos anos 80, vai surgir, então, Raul Teixeira, o livro Orientação ao Centro Espírita, uma sequência de estudos para a criança, para o jovem, né? E que Darcy participou desse período aí com muita intensidade, eu recordo, não é, Darcy? E foi naquele final de 70 para 90, lá em Santa Cruz, que eu tive a oportunidade de ter os primeiros contatos com a Darcy e com a querida Cássia, né? Que é uma irmã espiritual que a gente tem desde o momento que nós conhecemos, em reencontros assim que esses acontecem, que são as afinidades e a doutrina e a reencarnação nos traz. Então, a partir daí, o movimento espírita ele vê nesse crescente. Nos anos 90, vieram as campanhas, aquelas campanhas nacionais, campanha da família, da vida, da paz, não é? E tiveram também revisões de materiais que já tinham sido publicados, da criança, da infância, da juventude. E olhe só o percurso que o movimento espírita vem tendo, agregando e acumulando essas experiências passadas para que nós chegássemos aos dias de hoje com o que nós temos. E do ano 2000 até os dias de hoje, nessas 2 décadas, nós tivemos o estudo aprofundado da doutrina espírita, nós tivemos o estudo das obras básicas sendo implantados, né, o estudo e prática da mediunidade, agora o Evangelho Redivivo,
O estudo das obras de André Luiz, que é também um desejo de vários grupos. Hoje, na FEB, nós já estamos com um trabalho lá, um plano piloto, a respeito do estudo dessas obras, por uma demanda natural que os espíritas estão. Então, o movimento espírita ele vem numa sinergia muito grande para que nós chegássemos nos dias de hoje, como nós estamos. O dia de hoje, nós temos o movimento espírita reunindo-se uma vez por ano, que é no mês de novembro, como todos nós sabemos. No primeiro semestre, reúne-se em 4 comissões regionais, que, para efeito do Conselho Federativo, foi dividido em 4 comissões regionais, a Norte, a Centro, a Nordeste e a Sul. E, a partir daí, todo o trabalho que é verificado nessas regiões culmina no Conselho Federativo Nacional para deliberações do Conselho e para também se fazer pauta das reuniões do próximo ano. Não devemos esquecer que o movimento espírita brasileiro ele trabalha, e é bom que as pessoas entendam isso, que às vezes no movimento espírita, os presidentes de casas espíritas às vezes não entendem, eles acham que o movimento espírita está distante, é lá, eles não fazem parte do movimento, quem faz é a federativa, aqueles que fazem, ao contrário, é uma falta de consciência, todos nós fazemos, porque o Conselho Federativo Nacional e o Movimento Espírita Brasileiro ele trabalha para atender à finalidade do centro espírita. Tudo que se faz é para atender à finalidade do centro espírita, não é para atender à finalidade da federativa. A federativa é um órgão, uma instituição que coordena, como a FEB coordena. E por isso que não há hierarquia, não há mando. Todos nós trabalhamos, por isso que se colhe nessas reuniões e agora a presença que nós estamos vendo no Conselho, que o Rio de Janeiro está fazendo, aonde a Darcy está coordenando o trabalho, colocando vocês a par da situação, e vocês também irão fazer essas difusões, naturalmente, nas regiões aonde vocês têm a liderança, para que chegue lá na Casa Espírita e ela entenda que ela faz parte do movimento espírita, do processo de unificação. Então, nos dias de hoje, nós estamos com o movimento espírita, que eu vou falar muito pouco, porque nós somos contemporâneos disso. Nós conhecemos, sabemos o que está acontecendo. Só que tem alguns problemas que nós devemos raciocinar nos dias de hoje. Não é? Nós temos um movimento espírita organizado, nós temos as áreas temáticas, que aí já existem, né? Que são todas essas que nós conhecemos, que as casas espíritas trabalham. Nós temos hoje a implantação de um estudo do Evangelho Redivivo, quer dizer, um estudo olhando lá mesmo nos Evangelhos de Jesus, mais esclarecido à luz da doutrina espírita. Nós temos os conselhos federativos nacionais, os conselhos estaduais, os regionais, as comissões regionais. Nós estamos vivendo hoje no mundo virtual, que agora, por exemplo, nós estamos no conforto dos lares, trabalhando sem que haja qualquer interrupção ou vacância nas atividades que nós desempenhamos. Agora, existem alguns problemas que a gente tem que raciocinar. Nós, espíritas, só conhecemos 4 denominações para os espíritas. Foi aquela que Kardec colocou. O pesquisador, o espírito imperfeito, o espírito exaltado, o verdadeiro espírito, o espírita cristão. Essas 4, se nós fizermos uma análise, todos nós que dizemos espíritas ou espiritistas estamos enquadrados. No dia de hoje, se alguém diz qualquer outra adjetivação, fica por conta e risco de quem o faz. De esquerda, progressista, etc., 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 com todo respeito às opiniões que cada um tem, mas fazem isso de modo próprio, de maneira particular. Porque o movimento espírita e a doutrina espírita não abriga esse tipo. Porque o próprio doutor Bezerra vem, numa das suas mensagens, nos dizer que nós devemos continuar a cultivar a doutrina espírita conforme Kardec nos trouxe, sem nenhuma conotação política, sem nenhum personalismo, para que nós possamos divulgá-la na sua pureza, como foi o Evangelho de Jesus nos seus 300 primeiros anos, que manteve a pureza e depois as coisas ficaram pervertidas. Então, a palavra de ordem, nos dias de hoje, nós estamos no movimento espírita, é discernimento, é união,
mas para união eu preciso ter uns com os outros a fraternidade, a gentileza. E não mais esquecer de Kardec que esse trabalho que nós realizamos ele é solidário. Então nós estamos todos, nos dias de hoje, convocados a testemunhar. A doutrina espírita não precisa de defesa, ela precisa de testemunhadores. Então nós precisamos testemunhar o conhecimento que nós já adquirimos e que o alto possibilitou chegar até nós para que nós possamos crescer e, naturalmente, a doutrina crescer. Então, nos dias de hoje, a gente vive esses contextos onde estamos todos sendo chamados e convocados a vivenciar o Evangelho de Jesus conforme os primeiros cristãos vivenciaram. Deram as suas vidas em holocausto. Nós não vamos dar vida em holocausto, porque estamos 2000 anos depois, com uma justiça já bem melhor do que naquela época, direitos humanos, ninguém vai nos matar por dizermos que somos espíritas. Mas nós, a todo momento, estamos sendo questionados. A que Senhor está servindo? Sobre o futuro, esse eu poderia dizer assim, só a Deus pertence. Mas diz-nos Kardec, a doutrina, que pelo pensamento nós podemos vislumbrar, fazer viagens, até ir a outras dimensões. O que nos diz os indicadores deste futuro, que eu posso falar alguma coisa, é dizer que nós não podemos esquecer do capítulo 18 da Gênese, do próprio Livro dos Espíritos, quando nos fala da questão da transição e da nova geração. Nos fala da emigração e imigração dos espíritos, que acontece na própria casa do Pai, chamada Terra, ou entre as inúmeras casas do Pai, que são outros mundos, mundos mais felizes. E já é do nosso conhecimento, de todos os espíritas, que aí está na literatura, que a Terra já está recebendo, desde algumas décadas, de forma esparsa, mas agora de uma forma muito intensa e numa quantidade muito maior, espíritos de mundos felizes que vêm ajudar Jesus neste processo de regeneração, porque nós, os habitantes da Terra, renitentes, imperfeitos como fomos, atrasamos o progresso. E agora eles vêm para poder tirar até esse atraso, adiantar. Então, diante disso, nesse futuro, se eu puder vivê-lo e estar com eles, a pergunta que eu faço a mim mesmo é: será que eu tenho condições de conviver com esses espíritos sem atrapalhá-los? Porque eu tenho todos os meus atos, meus atavismos, meus erros. Esses espíritos não têm nenhum vínculo com a humanidade da Terra e com essa nossa história negra de equívocos que cometemos quando estudamos a história, cujo protagonista fomos nós mesmos, e que temos que nos ressarcir perante a lei divina. Já vêm de mundos felizes, serão espíritos completistas, irão cumprir as suas tarefas, irão polarizar todos nós que aqui estamos para a prática do bem. O cuidado que nós devemos ter é de não atrapalhá-los para que eles possam executar as suas missões. Então, essa nova geração, elas estarão nas casas espíritas, também estarão no movimento espírita e em outros movimentos, porque eles não vão nascer só no meio espírita, eles vão nascer em todos os ambientes da face da Terra. Vão fazer gestão em todas as áreas do saber. E nós observamos hoje que a nossa gestão que fazemos, aonde nós colocamos a gestão da casa na mão de uma pessoa, temos que refletir, porque ela não pode ser mais assim. Ela tem que ser uma gestão colegiada. Ela tem que ser conforme Kardec nos ensinou. Um trabalho onde todos possam dar as suas opiniões, participar, para facilitar que as inspirações do alto cheguem a cada um, porque se somos nós, o presidente, o chefe, e as inspirações vêm só por nós, os espíritos trarão. Mas o que é que acontece? A nossa vaidade, o nosso orgulho vai cada vez mais ser incentivado. Se nós estamos trabalhando num colegiado, o resultante ela é sempre maior do que o mais inteligente desse colegiado. E o que é que acontece com a resultante?
não é produto de ninguém individualmente, ele é impessoal, como foi a doutrina espírita. Nenhum espírito se arvora de dizer que é o construtor da doutrina. E o que Jesus quer são trabalhadores impessoais, para que nós possamos nos apagar e ele aparecer. Então, nesse futuro, vai se dar muito mais valor à tarefa do que aos cargos. Os cargos, eles são dados muito valores nas regiões mais inferiores, até chegar em nós, que valorizamos o presidente, o doutor, o não sei o quê, etc, etc. Quanto mais evoluídos são os planos espirituais, menos valor tem o cargo. Mas as tarefas, elas sim, estas são adequadas às habilidades de cada um. Então, nesse futuro, que eu não sei se será muito longe ou muito perto, mas eu sei que ele vai existir e ele aí está caminhando, o evangelho de Jesus será vivenciado com mais intensidade, porque o bem será praticado por aqueles que estão vindo, porque muitos que estão indo na questão da emigração e imigração não estão voltando. E os que estão vindo estão sendo melhores do que aquele. Esse é um trabalho do Cristo de renovação. Por isso que o futuro é um futuro promissor, melhor, que nós vamos ter, porque os espíritos que estarão herdando a terra, eles estarão sendo melhores do que aqueles que estão voltando. A fraternidade, a solidariedade vão impulsionar com maior vigor a união entre nós e entre a humanidade, porque não vamos olhar o outro porque é espírita e é o irmão do mesmo ideal. Nós vamos olhar todos como filhos de Deus, irmãos da humanidade, independente do credo da religião, porque nós teremos a convicção e este milênio, que é a era do Espírito, e talvez outros milênios, mas esta era, que eu não sei quantos milênios vai durar, é a era em que a humanidade irá reconhecer Jesus como guia e modelo da humanidade, queira ou não queira. Como nós queremos pela dor e pelo sofrimento, nós estamos vivendo esse momento. Quem aprender esse momento e reconhecer nele o caminho, o guia e modelo, vai em frente. Então, esse é o futuro, esse é o esforço que a Darcy me pediu 30 minutos, perdoe-me, eu olhei o relógio, me empolguei, mas era o esforço que eu gostaria de trazer-lhes nessa questão de verificar esse passado, o presente e o futuro que nos aguarda, que nós somos o construtor ou os construtores desse futuro, que é a onda que nós não vamos surfar, mas nós vamos provocá-la para que aqueles que virão possam surfar. Por isso que nós devemos cumprir bem os nossos deveres, porque se não cumprirmos, eles irão cumprir os deles e, além do mais, os nossos. E as nossas consciências ficarão intranquilas porque deixamos de fazer o que teríamos que fazer. Então é isso, queridas amigas, queridos irmãos, que a gente gostaria de trazer nesse momento a reflexões, né, para que possamos, desta forma, juntos, nos fortalecer nesse trabalho tão belo, tão digno, que fortalece primeiramente a cada um de nós e, naturalmente, no conjunto, a esse trabalho que o Cristo deseja que nós cumpramos e que Ismael já nos orientou, que estejamos sob este manto, este palio trinitário, Deus, Cristo e caridade. Godinho, nós estamos aqui assim embevecidos, eu estou aqui acompanhando as informações dos amigos aqui no chat, não é? Falando a respeito da importância desse momento, das suas reflexões, os amigos falando a respeito do esclarecimento, da facilidade com que você realmente está trazendo assim, tudo isso para nós. Eu gostaria de saber, não é? Queria só informar aos amigos, não é, que está sendo transmitido pela TV CERT, não é? Os amigos falando da explanação espetacular, dizendo que Deus te dê força e coragem, né, para você continuar, né? Foi muito importante você ter abordado a questão da união. E aí, querido, você fica à vontade para, se você quiser fazer algum reforço nessa questão da união,
na união. Você falou de fraternidade, não é? Eu anotei aqui, você falou dos caminhos para a união, então você ainda tem um tempinho para falar com a gente a respeito disso. Tá bem, Darcy. Eu diria o seguinte, a gente começa com a gentileza. Então, na hora que somos gentis uns com os outros, educados, isso já é o primeiro passo, o processo para que a fraternidade se instale. Porque, como Kardec orientou, você não faz união sem fraternidade. Você pode estar junto com o outro, mas não está unido. Porque você não é fraterno, você não tem o devido respeito, não é? Não respeita o outro, porque o erro do outro não é seu. Nós estamos aqui para nos corrigirmos, não para corrigir o outro. E os nossos equívocos, muitas das vezes, é que a gente fica vendo a trave no olho do olho enquanto ela está no nosso, e a gente esquece disso. Então, começa a união com a gentileza, com a maneira de trato que nós temos uns com os outros, e vamos agariando uns com os outros esse sentimento. Porque fraternidade, como nós dissemos, e o próprio Kardec leva, porque à época, quando ele falou isso, havia o grupo Fraternidade, e foi no grupo Fraternidade que a mensagem veio por Frederico Júnior. E aí o pessoal do grupo Fraternidade imaginava que eram aqueles que pertenciam à instituição chamada Fraternidade. E não era. É um sentimento. A fraternidade que ele se refere é sentimento. E esse sentimento a gente precisa desenvolver na gentileza, no carinho, no respeito, no amor para com o outro. Quando nós fazemos isso, a união ela vai se instalando, porque a fraternidade vai dando essa base sólida. Aí estamos juntos, mas estamos unidos. E unidos, a unificação ela vem como consequência, porque nós estamos unidos num propósito de estudar, divulgar e vivenciar a doutrina que nós abraçamos. O Evangelho de Jesus à luz da doutrina. Então, esse é o caminho que a gente procura cada vez mais exercitar, porque a teoria nós sabemos, mas nós precisamos sair da teoria para a prática. Nós não estamos mais no momento de teoria, porque a teoria nós já recebemos em abundância. Nós estamos vivendo agora um momento de testemunhar. Então, nós temos que testemunhar uns com os outros esse sentimento de fraternidade, a gentileza. Então, toda vez que eu não sou gentil em casa com a esposa, com o filho, ou não sou com os amigos, ou não sou no movimento espírita, eu não estou praticando fraternidade. E a terra é de paz, a terra é de fraternidade. Por isso que o próprio Ismael diz, o Brasil é a terra da fraternidade. Nós somos um povo fraterno quando se analisa de forma genérica. Não há na Terra nenhum povo que tenha esta característica, a não ser que crie, descubra o Brasil novamente, venha para cá o português, enquanto o índio, enquanto o negro, para poder encontrar, fazer o que nós somos hoje, resultante destas 3 miscigenações, aonde Ismael, autorizado pelo Cristo, programou reencarnação de espíritos para que pudesse ajudar na implantação do evangelho aqui nessas terras. É por isso que na África nasceram aqueles espíritos que já tinham desenvolvido a humildade, né, que se voluntariaram para nascer lá e virem para cá, mas não para virem como escravos. Isto aí foi objeto de livre-arbítrio, a livre determinação individual nossa. Enquanto portugueses na época, ou os ditos civilizados, fizemos isto. Eu digo neste aspecto porque os protagonistas somos nós mesmos. Não sei exatamente se eu fui ou se alguém que está me ouvindo foi, mas, em termos geral, nós é que protagonizamos a nossa história, neste ir e vir, neste construir da lei de causa e efeito. Então, neste momento, sobre união e unificação, quem desejar fazê-la, não fique só na união para estar junto. Comece com a gentileza. Porque no momento da gentileza, você está praticando o sentimento de fraternidade. Agora, não é fácil ser gentil quando alguém é agressivo, quando alguém tem uma ideia diferente da nossa e não aceita a ideia, e, em vez de discutir ideias, aí discute a ideia ligada à persona. Mas isto é um processo de afinamento que todos nós estamos, porque se hoje estamos para fazer com que a mesma causa que abraçamos ela seja divulgada, nós, no passado, pertencemos às mesmas instituições, só que estamos em grupos,
procurando poder através da ganância, fazendo confrarias de madrugada, grupos separados, para conquistar aquele poder ou estar próximo ao poder. Esse era o nosso desejo. E ainda utilizamos o nome de Cristo, de Deus, fazer guerras ditas santas. E hoje, a misericórdia do Pai, por nós nos arrependermos, nos possibilitou estarmos juntos para podermos, os inimigos do passado, aqueles que se agrediam por esses interesses, agora para estarmos juntos, trabalhando pelo Cristo no movimento espírita, na mesma casa espírita, ou na mesma federativa, ou no mesmo estado, ou no mesmo país, para que nós possamos agora fazer o processo inverso. Realmente divulgar Jesus conforme ele nos anunciou. Não fazendo guerra, não brigando, mas mesmo assim os atavismos nos levam em determinados instantes a esses momentos de agressividade, às vezes uns com os outros, que se faz por palavras, por gestos, por conversas ainda em confrarias de A e B falando de C. Aí devemos lembrar de Emmanuel. Quem fala dos outros na minha frente, fala de mim na frente dos outros. Então, são mudanças que nós estamos sendo convocados comportamentais a realizar, independente do Covid, que estamos também sendo convidados a essas mudanças, né? Mas é isso que a doutrina vem nos falando e que a união nos convoca para que nós realmente colocamos ela sobre uma rocha sólida, a fim de que, quando a tempestade chegar, não abale esse processo. Que, graças a Deus, ao longo que comemoramos o ano passado 70 anos, mas na realidade é do Pacto Áureo, mas no meu entendimento são 130 anos deste processo que vem desde a mensagem de Kardec até os dias de hoje, e verifiquem a bondade do Pai, e o tempo do Pai é diferente do nosso. Nós somos muito apressados, e às vezes queremos que as coisas aconteçam ainda na própria existência, ou o que nós fazemos para ver o resultado. Imagine Jesus com o senador Públio Lentulus. Olhou ele e viu Emmanuel de 2000 anos depois. Como é que Jesus está nos vendo? Será que ele também está nos preparando para 2000 anos depois? Mas para chegarmos lá, a gente tem que cumprir bem agora, cumprir bem na próxima, cumprir bem na outra. Para que daqui essa expectativa de 2000 anos, nós sejamos páginas vivas do seu evangelho, conforme foi Paulo, como é Emmanuel, né? O Emmanuel nos nossos dias de hoje. Então, o que eu poderia falar sobre união, unificação, é que comecemos com a gentileza, amando-nos, né? Sendo fraternos uns com os outros, porque a terra é de paz. Tenhamos certeza disto. Godinho, olha só, nosso coração está assim, encantado e agradecido a você Não, né? por esse carinho, né, pela competência que você demonstra. Muitos amigos não te conheciam, estão te conhecendo agora. Né? Então, o movimento do Rio de Janeiro está, assim, agradecido. Os amigos todos estão falando que nós recebemos um belo presente nesse dia que vai ficar para sempre guardado em nossos corações. Então, muito obrigado. Você saiba que o CERJ está ligado ao coração, ao seu coração, ao coração da FEB, e nos colocamos também à disposição, então a gente quer agradecer muito, viu? Muito obrigada mesmo. Tá bem, Darcy. Eu agradeço, mas não esqueçamos, o trabalho que nós realizamos é de ambos os planos da vida. Então, essa alegria que vocês sentem, eu também sinto, me emociono, né? Às vezes eu paro um pouco, vocês observam, porque a emoção vem, é porque, na realidade, como instrumentos que somos, as inspirações chegam do alto. Então, na realidade, nós não temos nada a agradecer. Se devemos agradecer, agradecemos ao plano espiritual. Obrigado a vocês, muita paz.